Em 2022, quase metade dos americanos esperava uma guerra civil nos próximos anos. 1 em cada 5 acredita agora que a violência política é justificada. E não são apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Cada vez mais as pessoas se veem como parte de equipes adversárias. Há muitos motivos para isso. Um deles que é muito responsabilizado são as redes sociais. A mídia social nos divide, nos torna mais extremistas e menos empáticos. Nos irrita ou nos leva a uma rolagem de destruição. Parece que precisamos tocar o chão e fugir para o mundo real. Uma nova pesquisa mostra que podemos ter interpretado o mal porque esse é o caso. Acontece que as redes sociais podem prejudicar de uma forma única a maneira como o nosso cérebro funciona, mas não a maneira como você pensa. O mito da bolha filtro. Você provavelmente já ouviu falar sobre filtros bolhas online. O algoritmo fornece exatamente o que você deseja ou o que você quer ver. Você só vê informações que mostram opiniões que concordam com as suas, enquanto opiniões ou informações divergentes são filtradas. Como você só vê conteúdo próximo àquilo que você pensa, da sua visão de mundo, opiniões mais extremas e tóxicas de repente parecem menos extremas. Você está preso em uma bolha de filtros radicalizantes, e sua visão de mundo se torna mais estreita e extrema. Essas bolhas parecem ser bastante raras. Estudos que investigaram o que as pessoas realmente veem online ou que são mostrados pelos mecanismos de pesquisa encontram poucas evidências de que você está ideologicamente isolado. É exatamente o oposto. O você online é constantemente confrontado com opiniões e visões de mundos que não são as suas. Acontece que o lugar que você está mais ideologicamente isolado é na sua vida real. Suas interações no mundo real, com seus amigos, familiares, colegas e vizinhos são muito menos diversas do que a sua bolha online. A bolha do filtro existe, na sua vida real, não na online. Ok, mas espere. As bolhas têm sido a explicação predominante do motivo pelo qual as pessoas começaram a se odiar cada vez mais nas últimas 2 décadas. Se não for esse o caso, a internet não deveria abrir as nossas mentes e nos tornar mais empáticos uns com os outros? Seu cérebro é estúpido. Os cérebros humanos não evoluíram para compreender a verdadeira natureza da realidade, mas para navegar e manter as estruturas sociais. Nossos ancestrais precisavam desesperadamente um dos outros para sobreviver. Então, nossos cérebros tinham que garantir que cooperássemos. É por isso que o isolamento ou exclusão social parece tão horrível, porque na verdade era uma ameaça à vida. Uma tribo que trabalhou junta sobreviveu. Uma tribo que foi dividida morreu. Essa é a maneira como as comunidades funcionam por milhares de anos. É claro que você pode não gostar de um vizinho, mas como morava perto um do outro, você também torceu pelo mesmo clube esportivo ou os viu na mesma igreja. Vocês dois pensaram que as pessoas da outra aldeia eram idiotas. Estar fisicamente próximo tornou vocês familiares e criou semelhanças. Essas semelhanças preencheram a lacuna de diferentes visões de mundo para que vocês não se matassem. E sua visão de mundo provavelmente não era tão diferente em primeiro lugar, porque foi formada pela mesma cultura local. Quando os nossos cérebros evoluíram, isso foi suficiente. Quem quer que estivesse por perto era parecido conosco. Gostávamos do que era semelhante entre nós. Isso nos manteve alinhados o suficiente para trabalharmos juntos, apesar de nossas diferenças. À medida que a humanidade passou de pequenas tribos para vilas, depois para cidades, depois para reinos e para nações, nossos cérebros e nossas comunidades tiveram que se adaptar a conjuntos mais diversos de vizinhos. Começamos a nos encontrar na praça da cidade ou em universidades onde discutíamos e gritávamos uns com os outros. Mas no grande esquema das coisas, as comunidades ainda estavam relativamente isoladas. Ainda éramos bastante semelhantes e alinhados com as pessoas ao nosso redor. Conflito e desacordo não são uma coisa ruim em si. A tensão sobre como deveríamos viver pode criar coisas novas e maravilhosas. Nossos valores, normas e tabus estão sempre evoluindo. E tudo o que consideramos ser normal hoje não será normal no futuro. Até cerca de 20 anos atrás, fizemos algo verdadeiramente novo, que atingiu os nossos cérebros como um trem de carga. A internet e as redes sociais. Não se atreva a discordar de mim. Classificação social. Resumindo, nossos cérebros não são capazes de processar a quantidade de divergências que presenciamos nas redes sociais. Os próprios mecanismos que tornaram possível que os nossos ancestrais trabalhassem juntos em primeiro lugar são prejudicados de maneira para as quais não estávamos preparados. Quer você queira ou não, seu cérebro classifica as pessoas por visões de mundo e opiniões. Isto não é simplesmente tribalismo, vai além. Os pesquisadores chamaram esse processo de classificação social. Nessa praça digital, você encontra pessoas que expressam opiniões
ou compartilham informações que vão de encontro à sua visão de mundo. Mas ao contrário do seu vizinho, eles não torcem pelo mesmo clube. Você está perdendo a cola social que o seu cérebro precisa para se alinhar a eles. Para o seu cérebro, o desacordo entre você e eles torna-se uma parte central da identidade deles. Isso torna menos provável que você considere seriamente a posição ou opinião deles no futuro. Se você ouvir coisas ruins sobre eles, é muito mais provável que seu cérebro acredite nisso sem crítica. Por outro lado, há pessoas que compartilham sua visão de mundo e talvez sejam ainda mais parecidas com você do que muitas pessoas na sua vida real, o que faz com que o seu cérebro goste muito mais deles e se alinhe com eles. Pessoas que pensam como você provavelmente são boas pessoas porque você é uma boa pessoa. E qualquer grupo social que você pertence é bom. Portanto, é mais provável que o seu cérebro acredite nas opiniões deles. Se você ouvir coisas ruins sobre eles, provavelmente você não vai acreditar. Se você ouvir coisas ruins sobre eles, é muito mais provável que seu cérebro rejeite isso sem pensar. A internet social, impulsionada pelo engajamento, torna tudo pior, porque quer mantê-lo online o maior tempo possível. E a emoção mais envolvente é, infelizmente, a raiva. Quanto mais irritado você ficar, maior será a probabilidade de você compartilhar e se envolver. Isso faz com que as mídias sociais amplifiquem as opiniões mais extremas e controversas. Ele otimiza não apenas para nos mostrar discordância, mas a pior discordância possível. Como seu cérebro estúpido está classificando as pessoas em equipes, qualquer que sejam as piores opiniões, ele atribui as mesmas opiniões a todos os outros naquela outra equipe. O que é surpreendentemente novo sobre a polarização online é que todos os aspectos de nossa vida que nos tornam indivíduos, ou seja, nossas escolhas, nosso estilo de vida, os programas que assistimos, nossa religião, senso de moda e assim por diante, são condensados, fazendo parecer que eles são partes de identidades opostas e mutuamente exclusivas. Isso simplifica e distorce tantas divergências sobre como devemos administrar a nossa vida, que muitas vezes parece que as pessoas da outra equipe estão ativamente, deliberadamente piorando o mundo, que são quase pessoas más. Isso é especialmente ruim para o Brasil, onde o sistema, bem polarizado entre dois partidos, faz com que as pessoas sempre pensam que estão em duas equipes. No nível social, isso está dissolvendo a cola social que é a base de nossas sociedades. Se pensarmos que nossos vizinhos são maus, como poderemos viver juntos? A opinião negativa sobre a outra parte atingiu níveis recordes. A esquerda acha que as pessoas de direita são terríveis, e vice-versa também é verdade. Existe algo que podemos fazer? Um modelo que pareceu funcionar bem foi o da internet pré-mídia social, que as pessoas mais velhas talvez se lembrem. Quadro de avisos, fóruns, blogs. A principal diferença para hoje eram duas. Por um lado, não haviam algoritmos lutando para mantê-lo online a qualquer custo. Em algum momento você termina o dia e não acessa mais a internet, por mais alucinante que isso possa parecer. Mas o mais importante, a internet antiga estava muito fragmentada, dividida em milhares de comunidades diferentes, como pequenas aldeias reunidas em torno de crenças e interesses comuns. Certamente você se lembra das comunidades do Orkut. Essas aldeias eram separadas uma das outras por rios ou montanhas digitais. Essas comunidades funcionavam porque refletiam a vida real muito mais do que as mídias sociais. Cada aldeia tinha sua própria cultura e conjunto de regras. Talvez uma comunidade gostasse de um humor mais ácido e com menos moderação. Outra talvez tivesse regras rígidas e você fosse banido facilmente se fizesse uma piada assim. Se você não seguisse as regras da vida, você seria banido. Ou você poderia simplesmente se mudar para outra vila que fosse melhor para você. Em vez de todos nós nos reunirmos em um lugar sobrecarregando os nossos cérebros em uma praça da cidade, o que finalmente só nos leva à loucura, uma solução para conseguirmos menos classificação social pode ser extremamente simples: voltar para comunidades online menores. A humanidade está toda no mesmo lugar, uma terra que gira pelo espaço, em um universo que não pensa em nós. Estamos todos juntos nisso. Mas até que os nossos cérebros se ajustem para ser capazes de lidar com isso, talvez seja melhor ficarmos um pouquinho separados. Uma das piores coisas sobre a mídia que consumimos é que a maioria das organizações de notícia pretendem atender a uma equipe, a uma tribo, fazendo com que você sinta que você está do lado certo. Uma das piores coisas sobre a mídia que consumimos
é que ela sempre terá uma ideologia embutida. Ela sempre vai tentar te convencer a pensar que um lado é bom e o outro lado é ruim. Certamente mostrará somente algo que está de acordo com seus interesses. Não se deixe levar somente pelo que a mídia fala. Esta sim pode estar numa bolha e quer te influenciar a ir para uma direção ou para outra. Mas para não sermos influenciados, é necessário que estejamos bem claros, bem certos daquilo que acreditamos e das nossas convicções. Este foi o Informante. E aqui você viu como a internet pode criar discordância entre os dois lados. Certamente, isso pode agradar mais a um lado do que ao outro. Afinal, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Aqui você viu que você pode ser entupido com ideologia somente de um lado. Você pode ser bombardeado com coisas que querem te influenciar e levar você a pensar em certa direção. Certamente você sabe do poder que a mídia ela exerce sobre as sociedades e a forma que eles tentam influenciar certas opiniões, sejam elas de esquerda ou de direita.